Então, irmãos, livro de Daniel, essa manhã vai ser capítulo 4 e talvez o 5, conforme o tempo permitir, né? Eu planejo dar o capítulo 4 e 5, não sei se eu vou conseguir terminar. O que nós vimos até aqui, com Daniel e seus amigos sendo levados lá para a Babilônia, durante o cativeiro de Judá, né? E primeiramente eles foram treinados, né, nas ciências lá dos caldeus, dos babilônios, né? E aí o rei Nabucodonosor teve aquele sonho da estátua, ele foi interpretado por Daniel, o sonho. O rei Nabucodonosor exalta o Deus de Daniel, porque Daniel interpretou o sonho no capítulo 2, né? Depois no capítulo 3, Nabucodonosor tem uma recaída, ele manda fazer uma estátua para que seja adorada aquela estátua. Ananias, Azarias e Misael, os amigos de Daniel, não adoram a estátua e são lançados na fornalha ardente, onde o anjo do Senhor os protege. E ao final, mais uma vez, Nabucodonosor exalta o Deus de Ananias, Azarias e Misael. Mas eu tinha comentado na semana passada que nessas duas ocasiões, Nabucodonosor chega perto de se converter, ele reconhece a grandeza do Deus de Daniel e seus amigos, mas ele não chega a tomar uma posição de abandonar a sua idolatria e abraçar o Deus de Daniel como o seu verdadeiro Deus, né? A gente tem as palavras de adoração, só para recordar, né? O Nabucodonosor, apesar das suas falhas, né? Apesar até da sua incredulidade, inicialmente pelo menos, né? Ele dirige a Deus algumas das palavras mais bonitas de exaltação que nós encontramos na Bíblia. Nesse processo de encontro com o Senhor, ele no capítulo 2, versículos 46 e 47, ele diz assim. Então, isso depois de Daniel interpretar o sonho dele, né? Daniel 2, 46. Então o rei Nabucodonosor se inclinou e se prostrou o rosto em terra perante Daniel e ordenou que lhe fizessem oferta de manjares e suaves perfumes. Disse o rei a Daniel: certamente o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador de mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Aí ele engrandece Daniel. Essa é a primeira exaltação de Nabucodonosor ao Deus de Daniel. Depois, no capítulo 3, ele tem a segunda exaltação, né? Depois que ele tira os três amigos de Daniel da fornalha ardente, ele exalta o Deus deles, né? Versículos 28 a 29. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que são os três nomes que ele deu para Azarias, Ananias e Misael, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem a qualquer outro Deus, senão ao seu Deus. E portanto faço um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Reconhecimento forte de que este é o maior dos deuses, mas ainda ele tem espaço no seu coração para outros deuses. Como é que a gente sabe disso? A gente sabe disso por causa do próximo capítulo, né? O capítulo 4, que é o capítulo que a gente vai começar a estudar hoje. Então, ele tem um encontro com Deus aqui, com sua experiência com Daniel e sua experiência com os três amigos de Daniel, mostram que ele teve um encontro, até um encontro sobrenatural com Deus por duas ocasiões, e ele não pode mais negar o Deus de Daniel, ele não pode menosprezar o Deus de Ananias, Azarias e Misael, mas ainda ele não se converteu. Vamos ver então o que acontece no capítulo 4. No capítulo 4 nós temos a continuação da história, né? Mais um sonho vai acontecer aqui. Daniel capítulo 4, versículos 1 em diante. O rei Nabucodonosor, a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra:
paz vos seja multiplicada. Ele vai escrever uma carta para os povos. Lembra que a Bíblia está repleta de cartas, né? A Bíblia está repleta de cartas escritas pelos servos de Deus. A Bíblia é a palavra de Deus, palavra inspirada por Deus, mas ela não contém somente palavras escritas pelos servos de Deus, ela contém também palavras escritas pelos reis da antiguidade, alguns deles pagãos, né? Existem palavras do diabo na Bíblia, né? O diabo falando, e as palavras foram recordadas, como por exemplo na tentação do deserto, como por exemplo quando Satanás está perante Deus para provar Jó. Então existem na Bíblia palavras dos ímpios, palavras do diabo, palavras dos crentes, palavras de Jesus, palavras do próprio Deus em revelações. Você vai encontrar palavras de todas as espécies na Bíblia, só que como um todo, nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus. Por quê? Porque ela contém aquilo que Deus quis que nós recebêssemos, seja de uma fonte ou de outra. Ela contém uma compilação, um apanhado daquilo que Deus queria que o seu povo tivesse para a sua edificação, para a sua orientação, para a sua instrução, para que nós soubéssemos o caminho da salvação e como agradar a Deus. Então, a Bíblia é suficiente para que você seja salvo e para que você saiba qual é a vontade de Deus para a sua vida. E não existe nenhuma palavra que você possa, nenhuma parte, nós cremos na inspiração e na inerrância das Escrituras, neste sentido, de que não existe nenhuma parte da Bíblia que você pode falar assim: olha, essa parte que eu vou jogar fora, porque essa aqui não é para minha instrução, isso aqui não é, Deus não queria isso daqui, os homens introduziram contra a vontade de Deus nesse livro. Isso nós não cremos. Nós cremos que o que foi introduzido aqui, o que foi reconhecido pelos judeus no Velho Testamento, o que foi reconhecido pela igreja no Novo Testamento como sendo palavra de Deus, nós cremos que o Espírito Santo assim o guardou e preservou para a nossa instrução, e não para a nossa perdição, não para que nós nos afastássemos de Deus, mas para que nos aproximássemos dele. Então, nesse sentido, nós cremos na inspiração e na inerrância das Escrituras, apesar dela ter sido escrita por pessoas que erraram, mas até os seus erros são para a nossa instrução. São para a nossa instrução. Eu li o versículo 1 do capítulo 4. Primeiro eu li o 1, eu vou continuar lendo, né? Mas eu dei uma parada e li só, eu acho que eu li só o 1. Eu li só o 1, nós vamos continuar a leitura, né? Eu quis fazer essa parada para dizer que esse trecho foi escrito por Nabucodonosor. Não foi uma carta escrita por Daniel, por exemplo. Esse pedaço, esse capítulo, ele é escrito pelo rei Nabucodonosor. O capítulo inteiro é escrito pelo rei Nabucodonosor. Ele pode até ter sido transcrito, copiado por Daniel depois para incluir nos escritos, mas ele é uma carta que o rei Nabucodonosor escreve para as nações que ele dominava. Ele fala: é para o mundo inteiro que eu vou escrever aqui. Ele vai dar um testemunho dele, e esse testemunho ele quer que seja lido para o mundo inteiro, o mundo sobre o qual ele dominava, na verdade, né? Versículo 2: pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Olha que palavras. Isso aqui parece um profeta de Deus falando, né? Parece um profeta de Deus falando. Com quem que ele aprendeu essas palavras, né? Ele aprendeu com Daniel, aprendeu com Ananias, Azarias e Misael, e aprendeu com o próprio anjo que falou com ele. Ele vai falar aqui nesse capítulo, né? Ele teve um encontro com Deus por meio do anjo do Senhor. Mas ele fala algumas palavras, por exemplo, o Altíssimo, Deus o Altíssimo. Esse Altíssimo é um termo usado para o Deus dos hebreus, né? Não dá o nome do Deus, ele não fala Yahweh, por exemplo, né? Não, ele só fala Deus o Altíssimo, é suficiente para identificá-lo como sendo o Deus dos hebreus. Quão grandes são os seus sinais, poderosas suas maravilhas, e o seu reino é reino sempiterno, seu domínio de geração em geração. O que significa o seu reino é um reino sempiterno? O que é sempiterno? Palavra que você não usa no dia a dia muitas vezes, né?
Reino sempiterno. O que é sempiterno? É a mesma coisa que não tem fim, né? É um reino eterno, um reino que não vai acabar. Os reinos, isso é um dos ensinos do livro de Daniel, né? Os reinos dos homens acabam e passam, e você troca o governante, troca a nação que governa, mas o reino do Senhor não vai passar. Ele aprendeu isso com Daniel capítulo 2, versículo 44. Daniel 2, 44, nós lemos isso? Não lemos isso hoje, né? É o fim da interpretação do sonho da estátua, quando você tem a estátua do primeiro sonho de Nabucodonosor, no capítulo 2, né? E no final uma pedra esmaga os pés da estátua, a estátua cai, né? E Daniel está dando a interpretação, e ele diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Tá? Então, ele diz, o reino final não passará. O Deus dos céus vai estabelecer esse reino, ele diz. Então, é um ensino doutrinário que Nabucodonosor recebeu da boca de Daniel, né? Olha, no final vai ter um reino que não vai passar. Este reino que ele está falando no final não é o reino que nós estamos vivendo hoje, na sua forma atual, tá? Por que eu digo isso? Por que eu digo que essa profecia de Daniel, este reino não começou ainda, apesar de que Jesus Cristo já é nosso Senhor, né? Deus sempre dominou sobre os reis da terra, mas ele ainda não esmagou a estátua. A pedra do sonho de Nabucodonosor, que esmaga os pés da estátua e os reinos todos do mundo caem, isso não aconteceu ainda. Você pode tentar interpretar do jeito que quiser, mas os reinos deste mundo não passaram. Eles vão passar lá no Apocalipse, quando existe aquele cântico, né, que os reinos desse mundo já passaram e foram transferidos seu poder para o seu filho, né? É quando Jesus voltar, né? Na segunda vinda que ele esmaga os reinos desse mundo e estabelece seu reino aqui na terra. Então nós temos esse ensino que já tinha sido passado para Nabucodonosor, e às vezes a coisa entra por um ouvido e sai pelo outro, né? E Nabucodonosor foi vivendo como se ele fosse o soberano da terra, sem reconhecer o Senhor. Mas no capítulo 4 ele se lembra disso, ele começa a escrever: Deus me ensinou isso, que vai haver, o seu reino não vai passar, o seu reino é um reino sempiterno. Tá, então você tem no versículo 4, ele vai começar a contar o que aconteceu, como é que ele chegou nessa conclusão, como é que ele aprendeu essa lição finalmente, né? Então, Daniel 4:4. Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Olha o estado de um ímpio. Eu estava tranquilo e feliz. Tranquilo e feliz. O fato de alguém estar tranquilo e feliz não quer dizer que esteja bem. A pessoa pode estar muito tranquila e muito feliz e estar perdida. Isso é uma coisa que nós temos que ter consciência. Temos que saber. Por que Jesus Cristo veio ao mundo? Ele veio para nos dar tranquilidade e felicidade? Olha, também faz parte, tá? Tranquilidade e felicidade. Às vezes você vai ter tranquilidade, às vezes não. Felicidade sim, ele promete, né? Alegrai-vos do Senhor, alegrai-vos sempre, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Alegria faz parte da vida cristã saudável, plena. Você tem momentos de dificuldade na vida? Tem. Mas aquela alegria do Senhor, ela faz parte da sua vida. Agora, tranquilidade não necessariamente. Então Jesus não veio para te dar tranquilidade. E felicidade, o que é felicidade? Felicidade se confunde com bem-estar, tá? A alegria do Senhor é outra coisa, né? É a paz, é a segurança, né? É o relacionamento com o Senhor, isso é a alegria do Senhor. Mas
aquilo que faz o Senhor alegre, né, me faz alegre também. Essa alegria é diferente. Agora, felicidade na Bíblia está, e na mente das pessoas também, no linguajar das pessoas, felicidade está associado com bem-estar. É bem-estar. Estou com saúde, estou com minha família bem, meu time ganhou, sei lá, né, estou com dinheiro no bolso. Isso me traz felicidade, porque é um bem-estar. O que me traz mal-estar? Eu briguei com a minha namorada, sei lá, um mal-estar, né? As situações, as circunstâncias da vida vão trazer ou felicidade ou tristeza, mas o bem-estar em geral na mente das pessoas e no linguajar bíblico também, muitas vezes você vai ver assim, numa contemplação da situação das pessoas, vai dizer, está feliz ou não está feliz, né? É normal você pensar assim. O bem-estar associado com a felicidade. Existe algo mais profundo do que essa felicidade do bem-estar, lógico. Você está bem com Deus. Isso vai te fazer verdadeiramente aquele gozo e alegria, o regozijo do Senhor. É isso. Muito mais profundo, muito mais sólido do que um bem-estar. Hoje você está bem, amanhã não está, né? Mas felicidade associada com bem-estar é um conceito correto, é um conceito até bíblico, mas ele não é suficiente, né? Não vai mudar a vida, o destino eterno de ninguém. Se você está feliz ou não está feliz. Você pode ser ímpio e estar feliz. Não é a felicidade profunda de Deus, mas algum tipo de felicidade. Ele está dizendo que estava feliz, né? Eu não posso negar ele. Ele está falando, estava tranquilo e feliz. Então tem muita gente aí hoje que não tem Deus e que está tranquilo e feliz. Você pode pensar, mas ele tem um vazio. Deve ter um vazio, mas eu não vou negar que ele está tranquilo e feliz. Ele pode dizer, eu estou em paz, né? Eu faço a minha meditação, o meu budismo, né? E com o budismo eu consigo paz, tranquilidade, eu me sinto bem, e eu estou com saúde, estou com dinheiro, conforto, estou feliz e com paz. Tem gente que vai falar isso, né? Tudo bem, mas Jesus não morreu numa cruz para você ficar tranquilo e feliz. Tem algo mais. Ele diz por que ele morreu numa cruz, né? Essas coisas aí de felicidade, tranquilidade, que às vezes vem para o ímpio também, isso é uma graça comum que a gente às vezes fala, né? Mas está com saúde? É graça de Deus. Mesmo que você não seja filho de Deus, mas está com saúde por quê? Porque Deus te concedeu essa saúde. Ele permitiu que você tivesse saúde. Teus filhos te amam, tua mulher te ama, ótimo, é graça de Deus também, mesmo que você não reconheça. Agora isso não vai te salvar, não vai te levar para o céu, né? Então o ímpio pode estar tranquilo e feliz. Por que você precisa de Jesus, né? Não é só prosperidade e saúde, não é só para graça comum, né? Não. João 10,10 diz, eu vim para que tenhas vida e vida em abundância. O que é a vida em abundância que Jesus promete em João 10,10? Vida em abundância é isso? É tranquilidade e felicidade? Ou só se você pensar na eternidade. Na eternidade vai ter tranquilidade e felicidade, lógico. E aí sim. Mas não é disso que ele está falando. Vida em abundância é vida eterna. Você não tem vida eterna, você não tem vida em abundância. Sua vida vai acabar amanhã, né? E você vai para o inferno. Ora, que vida em abundância é essa? Vida em abundância é a vida que não acaba. É vida eterna, né? Isso é vida em abundância. João 3,16, por que Jesus veio, né? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Vida eterna, vida em abundância. É para isso que ele vem, para você ter vida eterna. Não para você ter tranquilidade e paz aqui durante 50 anos, morrer e ir para o inferno, né? Então é vida eterna. João 1, 11, 12, né? A todos quantos receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então ele veio, fala primeiro, veio para o que era seu, mas os seus não receberam, mas a todos quantos o receberam foi-lhes dado o poder de serem feitos filhos de Deus. Então por que ele veio? Para fazer aqueles que creem se tornarem filhos de Deus. Então Jesus não veio por causa do seu bem-estar aqui na terra, mas sim por causa do seu bem-estar eterno, da eternidade. Então, para você se tornar filho de Deus e receber a vida eterna, é para isso que ele vem. Nabucodonosor estava feliz e tranquilo, mas ele não era filho de Deus e ele não tinha vida eterna.
Então é possível você ser perdido e ter tranquilidade e felicidade passageira, né? É uma felicidade, é passageira sim, mas é felicidade, não pode negar que ele tinha, ele falou que tinha, né? Estava bem, aparentemente, né? Na cabeça dele estava bem. Podia até pensar, meus deuses estão me abençoando, né? Sinal que eu não estou fazendo nada errado, né? As pessoas têm essa concepção, se eu estou indo bem na vida, é porque Deus está feliz comigo. Cuidado, talvez não seja isso. Os ímpios muitas vezes vão bem na vida e eles creem em Deus e têm seus deuses, né? Têm suas religiões e eles acham, ó, estou indo bem porque os meus deuses estão me abençoando, né? Os orixás estão me abençoando, né? Os anjos, os santos, sei lá. Mas às vezes a pessoa não tem a salvação em Jesus, mas ela pensa que está bem. Por quê? Porque eu estou tranquilo e feliz. Cuidado, cuidado. Se você não tem Jesus como seu único e suficiente Salvador, você não está bem com Deus. E este era o caso aqui de Nabucodonosor. Ele não tinha o Deus de Israel como seu único e verdadeiro Deus. Então muitos vão morrer tranquilos e felizes para acordar em desespero, em chamas eternas. Então isso aqui tem que ser levado em consideração, como o rico e Lázaro, lembra? O rico teve sua vida tranquila aqui, morreu e foi para o inferno, foi para o Hades, né? Versículos então, se você pega aí do 4 até o 7, ele vai continuar. Eu acho que já lemos o 4, né? Estava feliz e tranquilo. Versículo 5: tive um sonho que me espantou, e quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões da minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto pelo qual fossem introduzidos na presença de todos os sábios da Babilônia. Então, ele vai lá, teve outro sonho, né? Teve outro sonho, chamou os sábios da Babilônia, os caldeus, os astrólogos, etc., né? Como da outra vez, quando ele teve aquele sonho da estátua, né? Em versículo 7: então entraram os magos e os encantadores, os caldeus, os feiticeiros, e lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Olha só a diferença. No primeiro sonho da estátua, ele não conta o sonho, né? Ele fala, vocês me fazem saber o sonho e a sua interpretação, senão vocês vão morrer. Aqui ele já está mais bonzinho, né? Depois de vários anos de vida, que parece que o Nabucodonosor está mais tranquilo, e ele agora contou o sonho, pelo menos, né? Olha, o sonho é este, qual a interpretação? E os magos aqui agora não foram imprudentes de tentar chutar uma interpretação. Como eles não foram ameaçados de morte, eles preferiram falar, olha, não sabemos a interpretação, porque vai que eles chutam, eles descobrem que é mentira, eles vão morrer, né? Então aqui eles também não tiveram aquela má intenção de mentir para o rei. Não, eles falaram, olha, não sabemos a interpretação disso daqui. E aí você vai ter, versículo 8: por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos. E lhe contei o sonho, dizendo, Beltesazar, chefe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum mistério te é difícil. Assim, ele chama por fim Daniel. Por que por fim Daniel? Se ele sabe que Daniel é o interpretador dos sonhos, né? Daniel não falha, né? Alguns pensam assim, eu li alguns comentários, a pessoa falando assim, ele deixou Daniel para o fim porque ele ainda tinha um certo preconceito, né? Ele queria chamar os caldeus, não um judeu lá, né? Então, ninguém conseguiu, então só sobrou Daniel, então chama Daniel, vamos ver o Deus. Eu acho que não é esse o caso. Não é esse o caso, sabe por quê? Porque ele colocou Daniel como chefe dos magos, né? Se ele tivesse preconceito aí, ele não teria colocado Daniel como chefe dos magos. Ele mesmo fala no versículo 9, Daniel, chefe dos magos, Beltesazar, chefe dos magos, né? Ele tem um respeito, nessa altura da vida ele tem um respeito por Daniel. Então eu creio que ele deixa para o final, justamente porque é o chefe, né? Ele primeiro chama ali os aprendizes, os normais, né? Mas depois, ninguém conseguiu, então chama o chefe. Chama o chefe, pelo menos essa leitura que parece aqui. Ele tem um respeito por Daniel, ele exalta ele como chefe dos magos e pronto. Ele conta o sonho, né? E Daniel vai prontamente apresentar a interpretação. Aqui tem uma frase, ou uma expressão que ele usa, que deixa a gente perturbado. Ele fala assim,
Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Triste essa expressão. Beltesazar, Bel era o Deus dele, né? Beltesazar, que significa Deus protege o príncipe, ou Bel protege o rei ou o príncipe, né? Isso significa o nome do Beltesazar, ele batizou Daniel com esse nome. Então ele ainda tem esse Deus no coração. Ele ainda a essa altura, quando ele chama Daniel, ele ainda tinha esse Bel como sendo o meu Deus. Ele conhece o Deus de Daniel, mas ele tem o dele. Daniel tem Yahweh, eu tenho Bel, tem Marduk, tem... Então, os deuses da Babilônia ele ainda não abandonou. E ele fala, no qual há o Espírito dos deuses santos. Algumas traduções colocam o Espírito do Deus Santo. O do Deus Santo é dos deuses santos. Isso aí a tradução não é tão clara, ela pode ser traduzida ou de um jeito ou do outro. Não há consenso entre os intérpretes aqui se o jeito correto de traduzir. Isso aqui é aramaico, tá? É um texto em aramaico sendo traduzido. E é difícil decidir se ele falou Deus Santo ou deuses santos. As pessoas discutem isso daí, tá? Creio, baseado aí em alguns que eu li, creio que ele possa ter dito Deus Santo, o Espírito Deus Santo, porque ele sabe que Daniel é monoteísta, né? Nessa altura do campeonato ele já sabe que Daniel e seus amigos, já tentei de tudo, eles não adoram outro Deus, não tem jeito, né? Eu mandei até para fornalha os amigos dele, e eles não adoram outro Deus, não tem jeito, deles é esse daí, é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Então, talvez seja mais correta a tradução o Espírito do Deus Santo, né? Não sei, mas pode ser que seja essa. Faria sentido, na minha mente faz mais sentido ele dizer o Espírito do Deus Santo, ainda que ele, Nabucodonosor, ainda tivesse no seu coração o Bel como sendo o Deus dele, né? Tá, mas enfim, ficou assim, ó, ele chama pelo nome babilônico, né? E o rei então descreve o seu sonho. Ele vai falar de uma árvore muito grande, que eu estava lá vendo essa árvore, e aí os animais e as aves do céu vinham, e os animais pegavam a sombra da árvore, os pássaros faziam aí os seus ninhos nos seus galhos, e todos vinham para a proteção da árvore, né? E de repente, eu estou pulando a leitura, né, porque o capítulo é um pouco extenso, mas ele vê ali um vigilante, ele fala de um vigilante falando, olha, cortem essa árvore, deixa só o toco aí. E a árvore é cortada, uma árvore gigante, enorme, que você via dos outros países, você podia ver essa árvore. E corta essa árvore, deixa só o toco ali, acorrentado aquele toco, né? E passem ali 7 tempos, versículo 15 diz, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais da erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado coração de animal, e passem sobre ela 7 tempos. Engraçado, a árvore não tem coração, né? Ele fala, corte a árvore e mude o coração dela em coração de animal. Não coração, mas a árvore não tem nem coração de homem, nem coração de animal. Que história é essa, né? É lógico que tem uma linguagem figurada. Mas é claro também que os magos da Babilônia ficaram confusos com isso, né? Tem uma árvore, aí corta, aí muda o coração da árvore de coração de homem para coração de animal. Ninguém entendeu nada. Mas Daniel entendeu. Então este é o sonho. E aí ele usa essa palavra vigilante, né? Essa palavra vigilante está lá no versículo 13, né? Eu vi um vigilante, um santo que descia do céu. Esse vigilante é um termo que só aparece aqui na Bíblia, nesse capítulo, né? Principalmente sendo em aramaico, né? Tem poucos capítulos da Bíblia escritos em aramaico. Em outras palavras, é um anjo, né? Um vigilante, um vigia, né? Aqui a ideia é de um vigia, aquele que ficava numa torre observando e vigiando, né? O termo está ligado com isso. Ele ouviu um anjo falando com ele, né? E aí Daniel, então, ouvindo isso, ele vai começar a falar com o rei, né? No versículo... Assim, antes de falar da interpretação de Daniel, ele fala aqui de 7 tempos.
7 tempos. Os que conhecem a história sabem o significado disso aqui, o que aconteceu, né? São 7 tempos, isso aqui vai acometer sobre Nabucodonosor uma maldição. E essa maldição vai durar 7 tempos. O que são esses 7 tempos, né? Quanto duram os 7 tempos? São 7 dias, são 7 semanas, 7 meses, 7 anos, 7 estações, né? Primavera, verão, outono, inverno, primavera, verão, outono. Será que é isso? Vai dar quase 2 anos a maldição? Ou são 7 meses? Não é muito claro, tá? Não é muito claro. Alguns acham que são 7 anos. Por quê? Por que 7 anos? Porque essa expressão 7 tempos, ela vai aparecer de novo no livro de Daniel, lá no capítulo 7, versículo 25, se referindo à grande tribulação. Ela fala assim, olha, 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo, ali se refere claramente a 3 anos e meio. Então, no capítulo 7 de Daniel, já não vai ler agora o texto, mas no capítulo 7 tem essa expressão tempos aparecendo de novo, e lá significa anos. Então, talvez aqui no capítulo 4 signifique 7 anos. Um longo período que vai durar essa maldição que está sendo decretada aqui sobre o rei Nabucodonosor. No versículo 19, vamos ver a interpretação de Daniel. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito por algum tempo, e os seus pensamentos o turbavam. Então lhe falou o rei e disse: Beltesazar, não te perturbe o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. Ele está perturbado, não é porque ele não está conseguindo entender, ele entendeu direitinho, só que era tão perturbadora a revelação, que ele não queria falar, ele não queria dar uma notícia tão ruim para o rei. De certa maneira, ele amava esse rei, apesar de ser um rei pagão ali, né? Mas ele amava este rei. E eu não creio que ele teme pela sua própria vida a essa altura do campeonato, não. Depois de tudo que a gente viu que Daniel passou, eu não creio que ele está com medo, se eu contar uma notícia ruim para o rei, ele vai me matar. Não é isso. Ele vem e fala: olha, seja contra os teus inimigos essa revelação, e não contra você, né? Assim, ele preferia que aquilo que estava no sonho se aplicasse aos inimigos do rei, em vez de aplicado ao rei, mas no fundo vai se aplicar ao rei. Ele está querendo dizer para o rei: olha, eu não queria te falar isso daí, eu preferia que isso acontecesse com os teus inimigos, mas não, vai acontecer com você mesmo, não tem jeito. Versículo, então, ele repete o sonho, né? Tem uma árvore e tal, essa árvore é você, né? Versículo 22, ele diz: és tu, ó rei, que cresceste, vieste a ser forte, a tua grandeza cresceu, e chega até o céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Essa árvore é você, Nabucodonosor. Do mesmo jeito que você era a cabeça da estátua de ouro, né? Cabeça de ouro da estátua. Agora, nesse sonho, você é a grande árvore que domina sobre a terra. E aí ele fala: olha, você viu um vigilante, né? Falando que ia cortar a terra. Versículo 23, quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo que descia do céu e dizia: cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Daniel nunca se retrai de falar, de proclamar a palavra de Deus, doa a quem doer. Ele fala a palavra de Deus. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como os bois, e serás molhado do orvalho do céu. Passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Engraçado, Nabucodonosor já tinha confessado isso, que o Altíssimo domina.
que o seu reino é sempre eterno. Antes já tinha os dois primeiros encontros com Deus, mas ele não de fato aprendeu isso no seu coração, essa lição. Até aqui ele ainda acha que ele é que domina. Daniel está falando, você não aprendeu, agora você vai aprender na marra. Você vai aprender isso na marra. Você vai virar um bicho. Você vai se comportar como um animal. Você vai perder a sua sanidade. Você vai pensar que é um animal e você vai comer grama, mato como o boi. O que é isso? Se você for perguntar para um psiquiatra, ele vai chamar isso de licantropia. Licantropia é o quê? Eu não sei se é isso que ele tinha. Mas se você perguntar para um psiquiatra, ele vai falar, é licantropia, uma doença mental onde a pessoa pensa que é um animal ou que se transformou no animal e age como se fosse um. Tá? Existe isso. Qual que é a origem? Qual é a causa? É demoníaco? É um problema mental? Não importa neste momento. Claro que importa, né? Para quem tem, importa muito. Mas nesse nosso estudo não importa se veio um demônio sobre Nabucodonosor e ele se comportou como um animal, ou se foi outra causa que fez isso. O fato é, foi uma maldição. Foi uma maldição. E ele vai e se comporta de fato como um animal e vai comer palha como os bois durante 7 tempos. Porque ele se exaltou e não reconheceu que Deus governa sobre a terra. Então essa é a maldição decretada, declarada contra Nabucodonosor. Você vai se comportar como um animal durante 7 anos. Versículo 26. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa, o que é a cepa? É o toco da árvore. Cortou a árvore, ficou um toco ali. A cepa da árvore com suas raízes, o teu reino tornará a ser teu depois que tiveres conhecido que o céu domina. Você foi cortado, humilhado, rebaixado ao máximo possível. Tem gente que passa por isso na vida. Talvez não se comporte como um animal, mas é quase. Você chega no fundo do poço, você perdeu toda a sua dignidade como ser humano, você se afundou naquilo que é mais vil, podre e lamaçal. E você está ali, afundado, mas é por causa do seu orgulho, porque você não quis reconhecer que Deus domina, e você foi seguir pelo seu caminho, e você acha, eu posso, eu vou, eu faço. E aí, às vezes, Deus te derruba, para que você aprenda que você não pode, e você não faz nada se Deus não te der o fôlego para fazer. E é isso que aconteceu com Nabucodonosor. Hoje em dia pode ser outra coisa, pode ser um vício, pode ser bebida, pode ser álcool, pode ser droga, álcool e bebida não é coisa, né? Pode ser drogas, pode ser prostituição, pode ser o que for, e você se envolve num submundo, e você está arrasado como pessoa, e você perde toda a dignidade, você perde a sua família, perde sua reputação, perde seu emprego, perde seu futuro, por causa de algo que você quis, e você não reconheceu a vontade de Deus acima de todas as coisas. Você está naquele toco, mas existe uma restauração aqui para Nabucodonosor, assim como existe uma restauração possível para quem está no toco, se a pessoa reconhecer que Deus governa sobre os reis da terra, né? Então, a pessoa está aqui no toco, o teu reino tornará a ser teu. Nabucodonosor teve essa previsão, né? Você vai receber o seu reino de volta. Vai receber. Muitas vezes as pessoas não têm essa profecia, não têm esse privilégio de receber uma palavra, mas eu vou ser restaurado, né? Deus foi misericordioso com ele e deu essa palavra para ele. Mas ele esquece disso. Ele esquece rapidamente, como nós esquecemos da palavra de Deus, daquilo que nos é ensinado pela vida e pela Bíblia, né? Ele esquece. No versículo 27, Daniel dá um conselho para ele. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho e põe termo pela justiça em teus pecados e em tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Aqui ele dá uma informação a mais para nós. Nabucodonosor não ligava para os pobres.
A injustiça dele passava por isso aqui também, não era só o orgulho, era também ele desprezava os pobres. O arrependimento de que Daniel fala para ele é: cuida dos pobres. Deus tem um carinho com os pobres, isso é claro na Bíblia, claro na Bíblia. Que várias passagens, tanto na lei, que tinha leis para você proteger os pobres, quanto em Provérbios, quanto nos livros de sabedoria, quanto aqui, quanto no Novo Testamento, palavras de Jesus, cuidado com os pobres. Ele desprezava os pobres, tá? Gente rica muitas vezes, não é todos, tá? Muitas vezes, gente rica não gosta de pobre, não gosta de gente pobre, né? Não gosta de estar junto, me sinto mal, né? Entrou um pobre na loja rica e eu já saio, né? Tem gente que é assim. Saiba que Deus tem um cuidado, um carinho especial com os pobres. Tem com o rico também? Ele oferece salvação para o rico também, mas Jesus diz que são poucos os ricos que se salvam. E eu tenho certeza que são muito mais pobres que se salvam, porque a Bíblia nos mostra isso. A Bíblia nos mostra isso. Então, cuidado quando você despreza os pobres. Nabucodonosor, ele dá aqui, ele recebe aqui um conselho de Daniel: olha, cuida dos pobres, arrepende da tua iniquidade. Talvez, ele não está muito convicto, né? Daniel parece que não está muito convicto. Ele fala: talvez se prolongue a tua tranquilidade. Ele não fala assim: olha, se você dá um prato de comida para o pobre, você vai para o céu. Ele não está falando isso. Ele está dizendo: olha, cuida dos pobres, talvez se prolongue a tua tranquilidade, né? Ele não está pregando o evangelho aqui para Nabucodonosor necessariamente, mas ele está identificando um erro. Até os ímpios colhem aquilo que plantam, e muitas vezes nessa terra, né? Então, existe um aspecto assim, claro, a salvação é pela graça mediante a fé, e isso vai produzir boas obras. Mas é um fato que quando você se entrega a uma impiedade, você também, já aqui na terra, recebe muitas vezes impiedade, né? Se você entrega-se a uma misericórdia, muitas vezes você recebe misericórdia. Não é a salvação eterna, mas pelo menos essa tranquilidade, parece que ele está mais relacionado com isso, com uma tranquilidade terrena aqui, né? Mas envolve um arrependimento, envolve uma crença naquilo que Daniel está falando, né? Eu não vou desenvolver uma doutrina aqui de salvação, de que se você der comida para o pobre, você vai para o céu. Isso eu não posso fazer, né? Mas um desejo do coração de Daniel que ele prolongasse a tranquilidade, que ele não passasse por isso aí, né? Por isso que havia sido profetizado. Mas ele sabe no final, no fundo, Daniel sabe que vai acontecer, né? Vai acontecer. E versículo 28, todas essas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com o meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Eu, olha como eu sou, né? Deus resiste aos soberbos. Falava ainda o rei, quando desceu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino, serás expulso dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-te-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Até, mais uma vez, ele esqueceu, né? Ele esqueceu aquilo que ele havia ouvido, a revelação que ele teve mais uma vez. Versículo 29, então nós lemos, né? Versículo 29 até o 33. A conversão, vamos ver o 33, acho que o 33 não li, né? No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens, e passou a comer ervas como os bois. O seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Sim, cabelos
cobrindo ele. Parece que leva mais do que 7 meses para isso, né? Ele teve o seu corpo coberto de cabelos, e parece ser mais do que 7 meses o tempo. Talvez tenha sido mesmo 7 anos, ou 7 estações do ano, né? Não sei. Então é muito tempo, ele ficou muito tempo, talvez endemoniado. O texto não diz que é um demônio, talvez endemoniado, mas ele agindo como um animal, né? Versículo 34, a conversão. Aqui ele tem uma conversão, há uma mudança no coração de Nabucodonosor. Ele foi salvo eternamente? Eu não tenho certeza, não sei, mas existe uma conversão aqui, alguma coisa aconteceu com ele. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem lhe possa deter a mão, nem lhe dizer: que fazes? Eu lembrei o texto de Paulo falando em Romanos, né? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Adianta discutir por que Deus fez isso ou aquilo. Ele domina sobre qualquer um. Os homens se acham deuses quando chegam no poder, mas na verdade é risível, é cômica a declaração e o sentimento deles de que eles são deuses, né? Na verdade eles não passam de pó. Então logo me tornou a vir o entendimento, também para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor. Buscaram-me os meus conselheiros e os meus grandes, fui restabelecido no meu reino, e a mim se me ajuntou extraordinária grandeza. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalço e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdadeiras e os seus caminhos justos, e pode humilhar aos que andam na soberba. Deus resiste aos soberbos, né? Ele traz essa conclusão aí, né? Bonita, palavras, como eu disse, alguns dos hinos mais lindos da Bíblia se encontram nesse livro, né? E curiosamente agora vindo da boca de Nabucodonosor. Ele foi para o céu? Será que isso é uma conversão genuína? A história mostra que ele morre em paz aos 73 ou 74 anos de idade. Nós não sabemos os detalhes do que aconteceu depois. Ele certamente não fez uma purificação da idolatria no seu país, né? Assim como Daniel também não tentou fazer, mas uma palavra que eu li aqui no versículo 8 me deixa triste e preocupado. Por quê? No versículo 8 ele está contando o que aconteceu, né? Ele está contando o que aconteceu, e ele diz, eu vou repetir: por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus. Isso ele escreveu depois, né? Depois de ter essa experiência, ele está dizendo: olha, eu chamei Beltesazar, e eu dei esse nome segundo o nome do meu Deus. Parece que ele ainda está com esse Deus no coração. Será que isso é só como ele pensava antes da experiência? Pelo texto parece que não, parece que ele continua com essa ideia do meu Deus, né? Só Deus sabe se a gente vai encontrar um dia Nabucodonosor no céu ou não. Eu gostaria, meu desejo é que a gente encontre, mas pelo texto eu fico na dúvida por causa dessa declaração, se de fato nós vamos encontrá-lo lá ou não. Mas só para finalizar, então nós deixamos o capítulo 5 para a semana que vem, se Deus quiser. Mas esse cântico de Nabucodonosor no final, de exaltação a Deus, me lembrou muito o cântico de Ana lá em 1 Samuel. Eu vou encerrar lendo o cântico de Ana, porque é muito bonito. Esse também é um dos meus cânticos favoritos da Bíblia toda. 1 Samuel capítulo 2. Ana, mãe de Samuel, né?
1 Samuel 2, versículo 1. Então orou Ana e disse, e esse cântico que ela vai fazer é basicamente um resumo do livro de Daniel, do ensino do livro de Daniel, que Deus governa sobre tudo e todos. O meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, lembra do orgulho de Nabucodonosor, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis cingidos de força. Os que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são as colunas da terra, e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte, porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Então é isso. Quanto mais cedo a gente aprender essa lição de fato na nossa vida, melhor nós iremos e seremos abençoados.